Olá, muito bom estar com você nesse momento para falarmos de um assunto que é fundamental. A família, todos nós sabemos que ela é a célula máter de qualquer sociedade, independente do ambiente da sua formação. A família ela é indispensável para que qualquer pessoa humana seja formada e apresentada a esta comunidade, a esse ambiente vivencial. Nós bem sabemos que somos seres gregários. Nós não conseguimos viver em isolamento, nós vivemos em bandos. Todavia, a necessidade de preparação para que em bandos nós tenhamos uma vida harmônica passa pela família. Nós vamos perceber que o tema família, para ser abordado de uma maneira honesta, justa e propositiva, demanda a forma com que na história essa família ela é observada, ela é percebida. Por isso, quando falamos acerca da Reforma Protestante e a importância que a Reforma trouxe ou traz a nós acerca da família, demanda observarmos o jeito, a maneira, a forma com que os reformadores vislumbravam acerca da revelação escriturística a família. A isso nós vamos chamar de cosmovisão ou visão de mundo. E eu preciso abordar com você alguns aspectos da historicidade humana. Quando nós lidamos com a premissa da cosmovisão, alguns aspectos eles saltam-nos os olhos e nós precisamos respondê-los. Algumas questões, algumas interrogações fundamentais. Primeira delas, existe certo ou errado? Isso faz parte de uma premissa de cosmovisão. Segundo, existe um Deus? Terceiro, o que é o homem? O que é o ser humano? Quarto, nós somos bons? Nós somos realmente livres? Enfim, todas essas interrogações que surgem, elas demandam uma resposta e essa resposta ela sempre virá a partir da forma com que os grupos de indivíduos conseguem ver ou observar o mundo do qual eles estão fazendo parte, do qual eles estão envolvidos. E aí eu vou fazer com você uma digressão histórica para que nós possamos alcançar o entendimento da importância da visão da Reforma Protestante para a família como célula mãe da sociedade. Protágoras, lá por volta de 480 a.C., que é o tempo onde ele vai estar vivendo, entre 480 e 410, Protágoras ele vai definir que, abre aspas, o homem é a medida de todas as coisas. Protágoras então define que o homem ele é a razão de ser, a existência prioritária de todas as coisas. Partindo da visão de Protágoras, nós vamos perceber que mais tarde, no período da chamada Renascença, que vai cobrir os séculos XVI e XVII, surge o humanismo secularista, a perspectiva que volta a esse pensamento onde o homem ele vai ser sim a medida de todas as coisas. Na Reforma Protestante, nós estamos apegados ao princípio do somente a Escritura. A Escritura, como princípio balizador, vai nos mostrar que a base familiar apresentada pelas Escrituras vai diferir muito daquilo que a sociedade humana, em todas as suas comunidades, vão apresentar como forma real de família. Ou seja, para alguns e para muitos, não há nada ruim que não possa ser piorado. E você vai perceber que essa afirmação que eu estou fazendo, ela pode ser corroborada justamente conforme o tempo vai passando e essas modalidades de novas famílias vão se apresentando. Anteriormente, nós vemos pela narrativa bíblica que Deus ele constitui um homem e uma mulher para ambos constituírem uma família monogâmica, uma família heterossexual,
uma família que serve e teme ao Senhor. Todavia, nós vamos chegar no período moderno. Esse período moderno começa a rejeitar algumas questões fundamentais e eu preciso pontuá-las para você. Nós temos aí, num período moderno, indivíduos que estão rejeitando tanto o racionalismo quanto rejeitando o cristianismo. Nesse período moderno e que adentra para o pós-moderno, cristianismo e racionalismo eles podem ser postos de lado. Porque no período de pós-modernidade o que pesa é o relativismo. Tudo é relativo. Aí voltarmos para Protágoras já não cabe mais. Porque para Protágoras o homem, o ser humano é a medida de todas as coisas. Mas no período pós-moderno o sujeito, ele sim é a medida de todas as coisas. Perceba você que anteriormente, séculos antes de Cristo, indivíduos estavam dizendo o todo, o coletivo é a medida de tudo. Só que agora nós vivemos uma época onde dizem que o indivíduo, a pessoa, ele sozinho é a medida de todas as coisas. Por conseguinte, pessoal, surgem várias condicionantes baseadas nessa nova modalidade de visualizar a pessoa humana como sendo algo ou alguém que lida sozinho com as suas decisões, que não vão, nessa premissa, interferir com o todo, mas interferem sim com o todo. Perceba, hoje, o aborto é certo? Sim, se a mãe achar que é certo. Porque ela é o indivíduo que toma decisões. A homossexualidade é certa? Sim, se o indivíduo achar que é certo. Sexo antes do casamento é certo? Sim, se o indivíduo achar que é certo. Eutanásia é certo? Sim, se o indivíduo achar que é certo. Percebam que isso é o que domina o pensamento pós-moderno. Nós transitamos no tempo, vivenciando experiências que foram sendo pioradas conforme essa população mundial, com o passar das eras, foi, entre aspas, evoluindo. Na verdade, nós fomos voltando a nossa mentalidade de uma forma extremamente danosa para essa relação humana, para essa relação e formatação da família, como nós deveríamos conhecê-la e praticá-la. Pois bem, qual é a bênção que a Reforma Protestante resgatou para mim e para você, mesmo em tempos tão tenebrosos e tão obscuros como quando hoje nós vivenciamos? A Reforma trabalha a premissa de uma aliança que foi feita, uma aliança que foi firmada com o Senhor. Você teve outro dia uma exposição acerca do texto de Deuteronômio 6, a importância da família. No capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus separando um homem e dizendo que através da aliança firmada com ele, todas as famílias da terra seriam benditas ou seriam abençoadas através de um pacto que fora firmado por Deus através dessa aliança com esse homem. Nós não podemos deixar de lado essa observância. Essa família em Deus, ela será abençoada e será assistida se ela entender que existem linhas, orientações e um desejo marcante de Deus para que essa família ela possa cumprir o cumprimento adequado e ela alcance o projeto de Deus para a família, onde ela cubra totalmente a ordem de Deus para atender a reconstrução, o refazimento de alguns aspectos dos quais nós chamamos de mandatos divinos, quer sejam o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. A família tem uma resposta a dizer à sociedade, mas essa família, para dar resposta à sociedade, ela precisa se amoldar à vontade de Deus. É a base que a Reforma Protestante dá à família cristã. A figura do pai na família da aliança é uma figura onde ele é modelo para os seus filhos.
onde ele é aquele, segundo a narrativa bíblica, que como Cristo deu a vida pela igreja, ele dá a vida para a sua esposa. A esposa, nessa configuração da reforma, nessa configuração aos moldes bíblicos, ela é aquela que se submete ao seu marido, não com subserviência coercitiva ou escravagista, antes pelo contrário, ser subserviente ao marido, aos moldes da palavra, é uma bênção dada por Deus. E a isso o escritor vai dizer que a mulher deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. A submissão primeira é a pessoa de Cristo. Há papel específico para o pai, para a mãe, para os filhos. É por isso que a reforma resgata valores que há muito estavam sendo abandonados. Olhar para a família com as lentes da reforma vão nos remeter a cumprir pontualmente o princípio do somente a Escritura. Toda a Escritura, a Bíblia, é regra de fé e prática para formar famílias saudáveis, para formar famílias que venham construir uma sociedade para a glória do nome de Deus. Por isso, é muito bom trabalhar com você essa temática, que você possa se debruçar no conhecimento das Sagradas Escrituras, porque não apenas encontramos orientação para a família cristã, mas encontramos toda a orientação necessária para que a pessoa humana, para que o indivíduo humano possa viver bem em sociedade e ser instrumento para a glória de Deus em todas as nações. Um forte abraço.